Boa noite para você que está me ouvindo. Quero lhe contar uma história incomum que me aconteceu. Uma história que você pode não acreditar, mas o que vou lhe contar me assombra até hoje. Me chamo Josias. Vivo na capital com esposa e filhos. Mas eu vivi minha infância no interior, numa casa humilde, com meus pais e avós. Tinha uma vida simples, sem quaisquer luxos, mas eu era feliz. Uma das coisas que eu gostava muito era dormir na minha rede, que ficava na varanda de casa. Adorava escutar os barulhos da noite que vinham da mata. A noite fria me abraçando, enquanto sapos e grilos faziam seu recital noturno. Uma sensação que me trazia uma paz sem igual. E ainda hoje eu me lembro da última vez em que dormi na minha rede, pois naquela noite muitas coisas iriam mudar. No meio da noite, meu avô me acordou e mandou que eu entrasse em casa. Eu perguntei por quê, mas ele apenas insistiu que eu entrasse rápido, agindo com uma certa agressividade para que eu obedecesse. Sem saber o motivo de meu avô estar visivelmente assustado, apenas obedeci. No dia seguinte eu tentei passar a noite fora novamente, mas meu avô me impediu. E antes que eu começasse a fazer perguntas, meu pai disse para ficar quieto e obedecer. Muito triste eu fiquei, e revoltado também. Naquela mesma noite, eu esperei que todos dormissem. Sem fazer barulho, eu saí pela janela de meu quarto e armei minha rede, me deitando confortavelmente. Mas eu não estava me sentindo bem. Não escutava o barulho da mata. Estava tudo em um completo silêncio. Era muito esquisito. Nunca havia acontecido isso. Por que esse silêncio? Foi quando um barulho de espingarda ecoou na noite. O barulho foi muito alto, tão alto quanto o susto que eu levei. Meus ouvidos estavam zumbindo e meio tonto fiquei. Mas pude perceber meu avô segurando a arma bem próximo da minha rede. Mesmo eu estando atordoado, escutei meu avô gritar comigo, me puxando pelo braço e ordenando que eu entrasse em casa. Até levei umas palmadas de minha mãe por causa da arte que fiz. Entrei no meu quarto e lá fiquei. De manhã, meu pai brigou comigo por eu não ter obedecido meu avô, que nunca mais era para mim desobedecer a uma ordem dada. Desde então, nunca mais dormi fora. E o mais estranho era que meus pais resolveram se mudar para a capital em poucos dias. Eu perguntei por quê. Não queria ir. Meu lugar era no sítio. Foi onde eu nasci e queria viver para sempre. Mas meu avô ordenou que saíssemos dali. Não entendi por que meu avô estava nos expulsando. Será que foi por causa da minha desobediência? E assim fomos para a capital. Nos dias que se passaram, eu não conseguia esquecer minha vontade de estar no sítio. Eu só conseguia sentir um enorme rancor de meu avô por ter nos expulsado de lá. E por várias vezes eu pedia para irmos ao sítio, passar pelo menos o fim de semana. Mas meu pai sempre negava. Os dias se tornaram semanas, que se tornaram meses, que se tornaram praticamente uma eternidade. E minha vontade em estar no sítio foi se apagando. Mas meu rancor por meu avô só aumentava. Me assustar com a espingarda e depois nos expulsar do sítio só porque eu queria dormir na rede no lado de fora? Acho que ele estava caducando para tanto exagero. Em um dia, meu pai disse que vovô havia falecido.
Ele e mamãe ficaram tristes, mas eu não. Meu rancor não havia passado para ter tristeza por sua partida. E com o passar dos anos, papai e mamãe iam ao cemitério visitar vovô, mas eu sempre me recusava a ir. Após muito tempo, quando eu já estava na faculdade, meu pai me chamou para uma conversa. Disse que era para nós irmos ao sítio de vovô. Eu não queria ir. Já não havia qualquer motivo para eu voltar lá, mas ele insistiu, pois era muito importante. Eu resolvi ir. Quando chegamos ao sítio, o lugar estava irreconhecível para mim. Mato tomou conta do lugar, a casa ainda estava lá, apesar de castigada pelo tempo. Quando entramos, minha memória aos poucos foi voltando. O lugar estava sujo e feio. Ficamos ali um bom tempo e logo iria escurecer. Eu disse para irmos embora logo, mas meu pai insistiu para que passássemos a noite ali. Eu perguntei o motivo e ele me contou uma história que ficou guardada até o momento em que eu tivesse maturidade para entender. Vovô havia recebido notícia que alguns animais das fazendas vizinhas haviam sido mortos por algum animal. E um dos fazendeiros disse ter visto uma criatura enorme e peluda. Meu avô sabia do que se tratava. Era algo muito ruim que não poderia ser enfrentado. E naquele mesmo dia, ele me mandou sair da rede e entrar em casa. E na noite em que eu saí de casa e me deitei na rede, sem que ninguém visse, meu avô pegou a espingarda e atirou. Mas não foi para me assustar, mas sim para me proteger da besta, pois ela estava bem próxima de mim naquela noite. Iria me atacar. E foi com grande pesar que meu avô disse para irmos embora do sítio. Tudo isso para me proteger da criatura. Papai continuou dizendo que vovô não saiu daqui porque com a venda das frutas e verduras ele pode bancar nossa vida na cidade. Eu escutei tudo aquilo com muito espanto, mas era difícil acreditar na história. Foi então que meu pai disse que era por isso que deveríamos passar a noite na casa. Não demorou muito para que eu escutasse barulhos e passos na mata bem próximos de casa. Por uma fresta na janela, papai mandou que eu olhasse para fora, e foi então que eu vi. Nem mesmo em meus piores pesadelos eu poderia materializar em minha mente tamanha aberração. Uma enorme criatura peluda, com garras e dentes enormes, e uma cabeça que lembrava um cão deformado. Uma visão do inferno. Aquilo andava pesado como um homem ao redor da casa. Eu fiquei apavorado com a situação, mas meu pai estava calmo e disse em voz baixa que bastava nós não fazermos barulho, que logo aquilo iria embora. E realmente não demorou para aquela coisa sumir na mata. Não consegui dormir naquela noite. Eram muitas informações para eu processar. De manhã fomos embora e voltamos para a cidade. Mas a imagem daquele ser não saía mais das minhas lembranças. Porém havia uma coisa que eu precisava fazer. Fui até o cemitério, onde vovô fora enterrado. Em oração, eu pedi perdão a ele. Durante tantos anos eu cultivei raiva dele, mas eu finalmente entendi que ele estava me protegendo daquela coisa, que ele se sacrificou vivendo naquele lugar perigoso para nos dar uma vida boa na cidade, longe dele. Chorando e com uma dor enorme no coração, eu pedi a Deus que desse paz que vovô não teve em vida. E hoje em dia, mesmo com minha família criada, só posso dizer duas coisas. Eu sempre vou ter calafrios com a visão daquele monstro,
E o pior, eu sempre vou carregar no coração a tristeza por não ter agradecido meu avô por ter me salvado a vida enquanto ele estava vivo. Bem, meus caros ouvintes, esse é o conto que eu tenho para vocês. Porém, tenho algumas considerações a fazer. Ao cair da noite, corram, fiquem em casa e verifiquem se as portas estão trancadas, se as janelas estão fechadas, pois a peluda e terrível criatura pode estar ainda essa noite rondando o seu quintal. A noite, ela é fria, escura e pode nos reservar uma terrível surpresa. Não saia de casa, apague as luzes, se proteja e reze bastante, pois não queira se encontrar com a criatura, porque o amanhecer para você pode não chegar. Pode parecer loucura o que estou dizendo, mas com os meus olhos eu vi aquela visão do inferno, a criatura grande, peluda, com aquela cara deformada, pronto a devorar a sua vítima. Então, se proteja e que Deus ajude a todos nós.